Boa tarde a todos, pessoal. Tá? Então, hoje a gente está dando início ao terceiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Economia, tá? O PPGE. E hoje a gente vai ter como convidada a professora Esther Dweck, que é professora associada aqui do Instituto de Economia. Ela é coordenadora do GESP, Grupo de Economia do Setor Público, e também faz parte do Grupo de Indústria e Competitividade aqui do Instituto de Economia. Tá? E como a gente vem fazendo nessa nova modalidade do PPGE, tá? A gente sempre chama um debatedor para fazer comentários, sugestões ou críticas que, porventura, o comentarista ache pertinente aos textos que os apresentadores vão fazer, como a Esther vai fazer hoje. Tá? Então, hoje a gente teve a felicidade de ter como debatedora a professora Célia Karnezetsky. Eu nunca acerto, eu tentei acertar, mas eu nunca acerto o seu sobrenome. Tentei acertar. Com a professora Célia hoje, tá? Que é um grande prazer de tê-la aqui para fazer os comentários para a professora Esther Dweck, tá? Que vai apresentar o paper, tá? O artigo Mercado de Trabalho, os ganhos distributivos e causação cumulativa circular, os insights para a economia brasileira. Tá? E como a gente sempre faz, isso está dentro do âmbito do PPGE, que é tentar dar a maior amplitude possível de temas a serem abordados e discutidos, seguindo justamente o nosso lema do Instituto de Economia, que é justamente singular, porque plural. Tá? Então, a gente está tentando abarcar a maior quantidade de temas diversos possíveis, e hoje a gente vai ter um artigo super interessante da professora Esther Dweck, que é justamente sobre essa relação entre mercado de trabalho, os ganhos distributivos e essa ideia dos economistas clássicos de causação circular cumulativa. Tá? Então, a gente sempre vai proceder dessa forma. A Esther Dweck vai apresentar por até 1 hora, e depois a gente abre a palavra para o comentarista, que é justamente a professora Célia, que vai ter até 20 minutos para fazer as suas considerações. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para a professora Esther Dweck. Obrigada, Caio. Bom, primeiro, queria agradecer o convite do PPGE. Né? É um prazer apresentar esse artigo aqui. De fato, esse artigo, a gente estava... Bom, tem mais duas coautoras aqui presentes, a Marília e a Camila. A Carol está na Unicamp, então não pode estar presente. Mas, de fato, foi um trabalho a 8 mãos, aí, importante, e que começou um pouco lá atrás, assim, e foi ganhando corpo. Né? Começou, na verdade, quando a gente foi na Eastern Economic, né, lá nos Estados Unidos, que a Carol apresentou um artigo. E aí, no final, eu e Marília fomos conversar com ela. Eu falei, Carol, acho que você falou, seria super interessante a gente tentar ver, porque a Carol, o ponto dela é que não tinha tido uma mudança estrutural na economia brasileira. Né? Ou então que tivesse tido uma mudança estrutural negativa, digamos assim, mas o foco maior dela era até que não tinha tido. E eu falei, não, Carol, acho que teve, e explica os seus resultados, porque ela tinha uns resultados muito ligados ao mercado de trabalho. Eu falei, seria muito bacana se a gente conseguisse juntar esses dados que ela trabalhava no mercado de trabalho bem desagregado com uma discussão de decomposição estrutural para tentar trabalhar. E a Marília estava estudando muita coisa da polarização do mercado de trabalho, que ela estava também muito querendo, que no mundo inteiro estava aparecendo esse fenômeno da polarização, e no Brasil a gente não observava isso tão claramente. Então, também era interessante entender por que no Brasil isso não estava acontecendo tão claramente. E aí a Camila se juntou, porque a dissertação da Camila é justamente a discussão de causação cumulativa, mas sem a parte de mercado de trabalho. Então, no fundo, também tinha... Então, realmente, assim, foi um pouco uma conversa de nós 4, assim, né, para tentar... Até que chegou nesse artigo. Então, essa Eastern foi, acho que, 2018 ou 19? 19. Em 2019. Né, para vocês verem como é que o processo foi longo. Enfim, aí teve várias idas e vindas até que chegou nessa versão final do artigo. Eu vou apresentar o artigo e, no final, acho que se der tempo, eu vou apresentar o que a gente está trabalhando agora, porque esse período, aqui não está o período, mas o período do texto é de 2004 a 2013, que foi um período de crescimento econômico, de redução da desigualdade no Brasil, etc. E a gente termina o artigo falando dos riscos para frente, diante do que estava acontecendo, né, do ponto de vista que eu vou tentar mostrar para vocês, os motores que fizeram uma mudança relevante no mercado de trabalho, todos eles estavam sendo revertidos.
Então, a gente está agora justamente analisando o período para frente. É um pouco diferente a metodologia, mas aí, se der tempo, eu vou mostrar um pouco, enfim, uns dados muito preliminares do que a gente está trabalhando, mas porque ajuda, acho que reforça, no fundo, até as conclusões dessa primeira versão do artigo, que é a versão desse período mais positivo, assim, de crescimento econômico no Brasil, né? Bom, acho que das motivações eu já comentei um pouco com vocês, que no fundo era um pouco essa discussão de polarização no mercado de trabalho, né, que existe no mundo, enfim, uma discussão de que o que está acontecendo no mundo é um crescimento tanto do baixo salário quanto dos altos salários, né, justamente por efeito da mudança, de uma digitalização, de uma série de coisas que ou você tem trabalhos muito precários ou trabalhos muito especializados, de salários muito altos, e estava matando um pouco os salários médios na economia. Isso é uma perspectiva mundial, né? Do ponto de vista da causação cumulativa, que era uma coisa que, enfim, já tem algumas pessoas no Brasil falando sobre isso. O Fernando Rugides, que a Laura Carvalho já tinham falado um pouco sobre isso, mas muito como uma hipótese, e menos testando, de fato, os dados para confirmar essa hipótese. Na dissertação da Camila, a gente fez isso, mas era muito olhando, fazendo uma decomposição estrutural do consumo, para tentar identificar em que setores tinha aumentado o consumo e se eles estavam associados a salários mais baixos, e que poderia estar gerando um efeito importante no Brasil de uma redistribuição de renda, está puxando setores, né, o consumo em alguns setores, e isso alimentando o crescimento de empregos naqueles mesmos setores que continuava aumentando o consumo e gerando, então, essa causação cumulativa. Mas era muito olhando uma decomposição do consumo sem olhar, de fato, o mercado de trabalho. Né? A gente olhava a produção e o consumo, mas não o mercado de trabalho. E a gente resolveu, então, reforçar enfim, tentar olhar essas duas coisas, né? No Brasil, se estaria acontecendo ou não. A causação cumulativa poderia explicar uma polarização no Brasil, porque ela está muito associada aos empregos de baixos salários, de fato, que foi um pouco que cresceu muito no Brasil, né? E a gente resolveu estudar esse período, que é um período positivo, digamos, na economia brasileira, que foi um período de crescimento econômico com redistribuição de renda, e tentar entender por que ele não foi um período, por exemplo, que era um pouco o ponto da Carol lá atrás, que a indústria não teve um grande crescimento, então a preocupação dela era porque não tinha, e se a gente olhar até do ponto de vista da pauta exportadora, teve uma mudança relevante, né, de uma maior reprimarização da pauta exportadora, etc. Então, como é que conectava essas duas coisas? Por um lado, a gente via um crescimento relevante com redistribuição de renda, mas do ponto de vista da estrutura produtiva, não era associada ao que seria considerado uma mudança estrutural mais reindustrializante, né, no Brasil. E aí a gente, enfim, as duas perguntas principais dos estudos eram isso, né? Como é que as estruturas salariais e de emprego mudaram entre os setores na economia, em termos de taxa de crescimento, renda e formalização, né? E também como o padrão de crescimento brasileiro, associado a uma redistribuição de renda, contribuiu para o emprego e para a composição ocupacional. Esse, no fundo, talvez essa segunda pergunta é a mais que a gente mais responde ao longo do texto, né? A primeira é mais uma análise, digamos assim, qualitativa do que aconteceu, mas a segunda é, de fato, onde a gente vai fazer um estudo para tentar encontrar esse efeito do padrão de crescimento na economia. E aí, acho que um pouco já falei, a gente tinha duas hipóteses, né? E talvez a principal era por que no Brasil a gente não observava, quando a gente olha os dados, a gente não observa uma polarização tradicional. Na verdade, no Brasil, o emprego que mais cresceu, de acordo com a classificação que a gente fez, eu vou comentar essa classificação, o que a gente observa no Brasil, como eu vou mostrar para vocês, foi um crescimento dos salários médios. Justamente o oposto de uma ideia de polarização, que na polarização que cresceram o baixo, o alto e o médio não crescia tanto. E no Brasil o que mais cresceu foram os salários médios. Então a gente queria entender por que isso tinha acontecido. E aí associar isso justamente a uma relação entre os componentes da demanda final e o seu impacto no mercado de trabalho. O segundo discussão, que seria a discussão da integração comercial, a gente consegue perceber um pouco porque a gente capta tanto o efeito de penetração de importações, no caso, que foi o que aconteceu no Brasil, poderia ser também uma substituição de importações, mas no caso brasileiro foi uma penetração de importações, e também consegue observar o que aconteceu com o padrão das exportações. Então a gente consegue olhar essas duas questões aqui,
e na primeira a gente está tentando ver o efeito da causação cumulativa. Então, olhando mais descritivamente, né, que seria um pouco o primeiro objetivo, bom, a gente fez essa separação entre emprego formal e informal, né? Então, enfim, quem conhece os dados do mercado de trabalho, quem que está no formal é o assalariado com carteira, que é o mais tradicional. O trabalhador, né, inclui também os servidores públicos, como estatutários e militares. Entra também o trabalhador por conta própria e empregador que contribuem para a Previdência, né? Porque os conta próprios no Brasil, o IBGE separa quem contribui para a Previdência e quem não contribui. Então, conta própria que contribui é considerado formal aqui no nosso trabalho. E no informal está o salariado sem carteira, o conta próprio empregador sem contribuição para a Previdência e o trabalhador familiar auxiliar. Só lembrando que esse período de 4 a 13 é o da PNAD antiga, né? Que é um pouco diferente da PNAD contínua, que é justamente o período que a gente está analisando agora. E por que é 2004 e não antes? Porque 2004 é quando entra o norte rural, que na PNAD antiga não tinha. Então, você não consegue comparar antes de 2004. Né? Então, a gente pegou 4 a 13 na PNAD anterior, né? E, enfim, o que a gente observa, que é conhecido, é um padrão, uma formalização no mercado de trabalho brasileiro, né, que aumenta de 45,1% para 57,5%, né, a participação dos formais, e os informais caem de 55,5% para 42,5%, e é um período de forte formalização, né, um crescimento médio aí de 4,1% no formal e uma queda média de 1,5% no informal. Só que o que a literatura fala é que você deve separar a agricultura do resto, porque a agricultura, de fato, e depois eu vou mostrar para vocês nos gráficos, tem um padrão completamente diferente do resto da economia. Inclusive, na agricultura, tem muito fortemente esse trabalhador sem renda, né, que é um auxiliar de família. Então, além da própria informalidade ser uma coisa muito alta, porque muita gente trabalhando na subsistência, etc. Então, você tem o ideal foi separar, então a gente faz uma análise. Primeiro, a gente até separou o agrícola para ver o que está acontecendo de fato com o não agrícola. E aí, com o não agrícola, a participação do formal e informal vai, na verdade, de 53,7% para 64,1%. Né, mas mesmo no agrícola teve um aumento da formalização ali, claro, mas percebam que é um percentual muito mais baixo. Né, o agrícola tem uma informalidade enorme, mas, na verdade, tem muita conta própria que não contribui, né, e é um padrão de emprego completamente diferente dos setores não agrícolas. Né. Dentro do não agrícola, agora, a gente abriu pelo tipo de emprego, né, o formal, então, o que a gente observa é uma queda do empregador, né, um aumento dos empregados formais, né, na participação aqui, mas também quantitativo é muito forte, né, vai de 23 milhões para 35 milhões. O conta própria também aumenta, a conta própria contribui para a Previdência, né, enquanto mas o conta própria grande está realmente aqui embaixo na informalidade, né, que até cai um pouco, porque parte desse passa a ser conta própria que contribui para a Previdência, mas né, quem realmente... e você tem uma perda relativa, né, não absoluta, obviamente, de trabalhadores no setor público, que, na verdade, esse período é um período em que o mercado de trabalho formal privado cresce muito mais do que o trabalho público. Né, então, você tem uma perda relativa de participação dos trabalhadores do setor público. Na informalidade, né, você tem os dois principais, obviamente, é o conta própria informal e o empregado informal. Ambos caem, né, como o único que cresce nos informais é esse trabalhador da construção, né, que trabalha para ele mesmo, assim, que é uma coisa muito pequena, né, em termos absolutos, 100 mil pessoas, né, vai de 91 mil para 100 mil, então não é muito relevante. Por isso que não é... A maior parte, todos os outros têm queda absoluta, né, em termos nos trabalhadores informais nesse período. Bom, aqui eu nem vou mostrar isso, porque aqui é uma abertura por setor, mas por que eu estou mostrando isso? Porque é essa abertura por setor que a gente fez que vai ser utilizada depois para fazer a decomposição estrutural. Né? Obviamente, a gente precisa compatibilizar os dados da PNAD com os dados das contas nacionais. Né? Se eu pego o total de emprego da PNAD, ela não bate com os empregos das contas nacionais,
que a gente usa é a estrutura da PNAD em cima dos dados de emprego das contas nacionais. Né? E para fazer qual abertura? Né? Aqui é uma abertura por setor, mas além da abertura por setor que a gente faz, é uma abertura por nível de renda também. Na verdade, a gente separa os informais, ficam fora, e dentro dos formais a gente faz uma abertura para o nível de renda. E esse nível de renda é uma combinação, na verdade, do tipo de ocupação dentro de cada setor. Né? E a gente segue, na verdade, a metodologia do Kahlenberg, de 2011, onde ele divide em 3 faixas de renda, né, por ocupações. Ocupações com renda média mais baixa seriam atividades agrícolas, de serviços e vendas. Né? Ocupações de renda intermediária é na produção de bens e serviços administrativos. E as ocupações de renda mais alta seriam técnicos nas ciências e artes, gerentes e forças armadas. Né? Então, a gente tem dentro, por exemplo, no setor da indústria de transformação, a gente vai ter gerentes, obviamente, que estão dentro das rendas mais altas. Você vai ter gente trabalhando na produção de bens e serviços, que seriam considerados rendas médias. Né, administradores, mais técnicos estão na alta. Então, a gente vai fazendo essa combinação de renda com o tipo de ocupação. Né? Não é simplesmente por faixa de renda, é por tipo de ocupação também, que é um pouco enfim, na literatura já é meio comum você olhar o tipo de ocupação e não só a renda diretamente. E, de fato, dá isso. Né? Se a gente olhar aqui um pouco por esse tipo de ocupações, você tem um crescimento na renda média em todos os setores, mas a gente observa justamente que aqui embaixo, né, em ciências e artes, administradores, você tem rendas mais altas. Né? Você tem no meio aqui, justamente, os trabalhadores de vendas, né, na produção de bens e serviços, são rendas mais médias, né, então dá para ver, e os mais baixos, justamente, agricultura e serviço, e vendedores de comércio, etc. Então, esse padrão ele reflete bem também a estrutura brasileira, né? Porque se poderia questionar se isso de fato reflete na estrutura brasileira, a gente observa que essa divisão por ocupação segue um pouco esse padrão aqui. Por isso a gente fez essa separação nas rendas baixas, médias e altas no Brasil. Né? Então, não é que com isso, bom, a gente vai justamente usar, então, essa estrutura que vem da PNAD, do tipo de renda por setor, e aplicar em cima das contas nacionais. Não sei se todo mundo sabe, mas as contas nacionais dão um vetor de emprego, né, um vetor de ocupação, na verdade, pessoal ocupado, não é emprego, de pessoal ocupado para todos os setores das contas nacionais, né, para os 67 setores, 68, na verdade, setores das contas nacionais. Então, a gente foi usando a classificação da PNAD, que não bate completamente, a gente foi fazendo essa divisão dentro de cada setor. A gente não consegue trabalhar num nível de desagregação total das contas nacionais. Por 2 motivos. Um, porque a PNAD não permite essa abertura grande, né? Então a gente já... E também porque, para você fazer um período muito longo, de 4 a 13, a abertura se a gente tentar abrir muito as contas nacionais, você tem muita diferença de classificação, porque houve uma mudança da CNAE 1.0 para a CNAE 2.0. Então, por isso, a gente trabalha com os dados mais agregados, fazendo uma divisão em 11 ou 12 setores, agora já não lembro, depois vai aparecer aqui, que são setores que mantêm, mas que a gente pode comparar, de fato, para poder olhar essa mudança nesse período aí de 4 a 13. Né? E aí a gente vai entrar, então, na proposta da composição estrutural, que tinha como objetivo, um dos objetivos, testar a ideia de causação cumulativa. Né? Qual era a lógica, né? E isso veio um pouco da dissertação da Camila, originalmente, era a lógica justamente que você tem, fomentado por políticas públicas, você teve uma mudança na distribuição de renda relevante, com uma mudança também nos preços relativos, isso alterou a estrutura de consumo na economia brasileira, né? A inserção de pessoas no mercado de consumo, etc., gera uma mudança na estrutura de consumo, que, obviamente, é afetada por um padrão de importações, que pode gerar fuga da estrutura de consumos, mas o que não é fuga afeta a estrutura produtiva, que vai afetar a estrutura de emprego, que vai afetar a distribuição de renda, gerando, portanto, essa causação cumulativa. Né? Essa era a lógica. E
já adiantando um pouco, a gente vai encontrar, reforçar, enfim, tem evidências de a causação cumulativa foi relevante, mas a gente vai ver que isso não é a única coisa que explica o padrão de crescimento nesse período. Porque se fosse só a causação cumulativa, como eu falei, estaria muito associado aos empregos de baixa renda, na verdade, ou até um pouco do médio, mas mais o baixa renda. Então, o que a gente observou é que teve outros elementos relevantes nesse período que ajudam a entender por que no Brasil não teve uma polarização tão clara como em outros países. Né? Então, agora a gente vai fazer, de fato, a decomposição estrutural. Bom, a gente usa aqui as matrizes de insumo-produto, né, que são feitas no GIC, acho que todo mundo que conhece. A gente faz, o BGL divulga matrizes quinquenalmente. Né? Aqui no grupo de indústria, a gente faz uma anualização. Né? Quem tem feito esse trabalho já desde a tese foi a Patiene Passoni. E ela, sempre que sai as tabelas de recursos de uso, ela atualiza e gera uma matriz de insumo-produto nova. Existe uma diferença importante entre tabelas de recursos de uso. Na matriz, a gente consegue separar o que é produção nacional e ter os dados a preço básico, ou seja, separando as margens de comércio de transporte e separando os impostos também. Esse é um dado mais limpo que te permite fazer, de fato, uma análise de decomposição estrutural. Então, a gente tem essas matrizes, uma série dessas matrizes, né, anuais, então, portanto, a gente pode colher o período que a gente quiser, não fica restrito aos quinquenais do IBGE. A gente usou, então, a estrutura de emprego que vem da PNAD, e a gente fez um modelo de decomposição estrutural endogenizando o consumo, como estava na dissertação da Camila originalmente, é um pouco o trabalho que a gente tem feito no grupo de indústria também, que é endogenizar o consumo a partir dos salários. Né? E a gente, portanto, separa o consumo autônomo do induzido para justamente tentar captar esses dois efeitos de forma separados. Né? O que é efeito induzido, que seria muito associado ao aumento da renda, aumentando o consumo. Né? De fato, o consumo das famílias, em qualquer país, mas no Brasil especificamente, tem um peso muito grande no PIB, só que grande parte dele é induzido. Ele cresce se tiver crescimento da renda. Se não tiver crescimento da renda, ele não vai crescer. Né? Então, por isso, a gente, na decomposição estrutural, se você não fizer o consumo induzido, o consumo sempre vai ter um papel gigantesco numa decomposição estrutural, dado o peso que ele tem. Então, quando a gente faz essa separação, a gente tenta captar o que de fato seria um consumo autônomo, que estaria mais associado a crédito, né, ou a riqueza prévia, daquele que seria um consumo induzido, que está mais associado à renda corrente. E o que a gente tradicionalmente faz, né, e a Camila fez um trabalho importante, foi de separar autônomo induzido um pouco com base em bens de consumos não duráveis e duráveis. É uma hipótese, né, que a gente usa, poderia ter outras melhores, porque, de fato, parte do durável pode ser um pouco induzido e parte do não durável pode ser um pouco autônomo. Mas essa é uma hipótese que razoavelmente casa com as ideias de autônomo induzido. Né, e, portanto, a gente faz essa distinção, né, e já estava aqui, né? Os duráveis, então, seriam os autônomos, os não duráveis seriam o induzido. E o que a gente tenta fazer, então, acho que eu vou já direto para a equação final aqui, é isso aqui, né? Então, a variação no emprego, ela vai ter mudanças que podem ser por mudanças na técnica, que seria a mudança na matriz de Leontief, né? na matriz... Não no Leontief, desculpa, de coeficientes técnicos diretos, né, que é a matriz A. Ou seja, quando eu estou pensando na produção, uma parte da produção é de insumos. Né? Então, uma coisa relevante é a inter-relação entre os setores, que está representada pela matriz de coeficientes técnicos, que é quanto um setor compra do outro. Então, justamente, parte do emprego gerado é na produção de insumos e, portanto, a matriz de coeficientes técnicos ela é muito relevante e a mudança nela pode afetar a estrutura de emprego. A gente tem a mudança no consumo induzido, que seria justamente num coeficiente de consumo, né, que é importante porque quando a gente está fazendo consumo induzido, assim como o coeficiente técnico, é a mudança no que seria a propensão a consumir, que é calculada de uma forma arbitrária, como sendo o gasto em consumo sobre os salários, né, então uma medida muito imprecisa do que seria não é mais exatamente uma propensão marginal a consumir, é mais uma propensão média a consumir. Né, o que a gente calcula, e os componentes autônomos que sobraram aqui, que seria o consumo autônomo, o investimento, o gasto do governo e as exportações. Né? Não importa.
É exportação. Ah, está faltando coeficiente de emprego, é verdade. Está faltando um outro aqui. Não, é verdade, Camila. Está faltando um outro que é justamente... Então, voltando aqui, para ficar mais claro. Quando... É porque... só para ficar claro, quando a gente faz uma matriz induzida, eu passo até aquela matriz de coeficientes técnicos diretos e indiretos, representado por esse L barra, multiplicada pelos componentes autônomos ali, que seria o consumo autônomo, o investimento, o gasto, o consumo do governo e as exportações. Para eu transformar isso no vetor de emprego, eu pré-multiplico ainda por um coeficiente de emprego, que é o que está faltando ali no slide seguinte, que seria justamente os coeficientes de emprego, que é quanto eu uso de emprego por produção. E o que a gente fez foi justamente abrir o emprego entre informal e aí salários baixos, médios e altos, né? E, portanto, eu tenho um coeficiente de emprego associado a cada um desse tipo de emprego aqui. Então, eu tenho o coeficiente associado ao informal, ao formal, ao baixo, médio e alto salário dos informais. Né? Então, eu consigo ver a variação de cada um deles a partir o nível deles a partir disso, e a variação, obviamente, vai ser a variação no coeficiente de emprego, a variação nessa matriz aqui, que é uma matriz de tanto insumos quanto consumo induzido, e nos componentes autônomos. Então, está faltando, de fato, aqui uma caixinha, que seria a mudança no coeficiente de emprego, e aqui são as exportações, né, não as importações. E o que é, aí sim, importante, é que a gente separa isso em dois componentes. Né? Por que esses componentes são importantes? Por exemplo, eu posso ter um grande aumento no investimento no Brasil, mas grande parte dele ser demanda por produtos importados. Vai ter zero impacto no emprego no Brasil. Então, se o investimento crescer muito, ele for todo voltado à importação, eu tenho zero impacto no emprego no Brasil, porque ele todo foi voltado para a importação. Então, quando eu olho o efeito total, de fato, eu estou vendo o efeito do aumento do investimento. Só que eu tenho que separar aqui o que de fato foi o componente doméstico do investimento. Então, essa separação que a gente faz, qual é o efeito total e qual foi o efeito doméstico dele. Para eu poder separar, de fato, o que é mudança porque o investimento cresceu do que foi... E ele vai gerar um efeito, obviamente, sobre a demanda, digamos assim, mas parte dele não fica aqui, e, portanto, a gente precisa separar o que fica, de fato, do que não fica. Né? E é esse trabalho que a gente faz, e aí vale para tudo, porque também acontece nas exportações no Brasil menos, né? Mas no gasto do governo também pouco, mas no consumo autônomo tem, no consumo induzido tem, e muito fortemente o que aconteceu no Brasil foi nas matrizes de coeficientes técnicos, porque a gente teve, nesse período, talvez uma das maiores penetrações de importação, não foi tanto na demanda final, e foi na demanda intermediária, que, na verdade, é quebras de cadeias. E, com isso, quando a gente olha a matriz de coeficientes técnicos nacional, parece que você está usando menos insumo, porque você está pegando só o que é comprado aqui. Quando a gente olha a matriz de coeficientes técnicos totais, na verdade, ela não teve grandes mudanças, porque a grande mudança que foi um aumento da penetração das importações nos insumos, o que acaba tirando elas da cadeia aqui e vai afetar negativamente a produção e vai afetar negativamente o emprego. Né? Então, é esse trabalho que a gente acaba fazendo e afeta também, no caso dos coeficientes, também vai afetar negativamente o PIB. Né? Quando você consome menos insumos aqui, isso afeta negativamente o PIB. Bom, resultado. Aqui está, olhando a primeira coluna, a gente observa justamente... Acabou a bateria? Acabou a minha bateria. Então, alguém me diz o tempo, por favor. Uma queda no informal. Né? Quando a gente olha o formal, o que mais cresceu foi o médio, né? Seguido depois pelo alto e depois pelo baixo. Isso é um crescimento total da economia. Desculpa, esse é o crescimento total de cada um deles. O crescimento total da economia, nesse período de 4 a 13, é de 16,6. Né? Porque justamente como o informal tem um peso grande na economia, o informal pesava
quase mais de 40%, na verdade pesava mais de 50% no início e passa para 45%, essa queda de 11% acaba afetando, obviamente, porque você tem uma passagem de trabalhadores informais para cá. E, por isso, o crescimento total é de 16,6% e não tão alto quanto foi os formais, né? E aqui, na linha, a gente está decompondo essa variação aqui. Tá? Então, essa linha aqui são pontos percentuais. Se eu somar ela inteira, ele dá exatamente aquele 11,9%. Se eu somar essa linha inteira, dá o 45,3% e assim por diante. O que a gente observa relevante aqui, né? Primeiro, quase todos houve uma queda do coeficiente de emprego, exceto nos médios. Né? O que significa que é como se eu uso menos daquele trabalhador para... eu preciso de menos trabalhadores daquele tipo para produzir uma unidade de produto. Né? Um pouco essa ideia da queda do coeficiente de emprego. E que claramente, então, foi uma mudança grande nos informais. Então, por exemplo, a agricultura perdeu muito trabalhador informal, como a gente viu, mas a produção da agricultura aumentou a beça. Então, obviamente, você tem uma perda do coeficiente de emprego dos trabalhadores informais muito grande. No total da economia, dá essa perda de... O que é isso aqui? É o inverso da produtividade. Então, uma redução do coeficiente de emprego significa que teve aumento de produtividade, ou seja, eu preciso de menos trabalhadores para produzir. Né? Então, na média da economia, tem um aumento da produtividade. O único setor que não apresenta isso é o médio. Ainda uma coisa que vocês vão ver que os resultados vão dar um resultado curioso, porque esse médio não caiu, enquanto os outros todos caíram, e está associado à indústria de transformação, que a gente ainda não tem uma boa hipótese para isso. Então, até é bom, se vocês quiserem pensar sobre isso. A gente tem algumas hipóteses, mas nenhuma muito boa. A gente não conseguiu comprovar nenhuma ainda totalmente. Bom, tá vendo? O efeito do padrão de comércio, da penetração de importação, é negativo em todos. Ou seja, eu tive uma penetração de importação relevante em todos os componentes, sendo que, do ponto de vista absoluto, o maior efeito está nos coeficientes técnicos, que dá uma perda de 3 pontos, né? O que gera, comparado aos outros, o único que é mais próximo é o investimento, que também teve uma grande penetração de importações. Né? Então, eu tive uma penetração de importações relevante nos coeficientes técnicos, que dá uma perda de 3 pontos em termos de geração de emprego, e no investimento dá uma perda de 2 pontos. Mas o investimento, ele cresceu tanto que ele mais do que compensa essa perda. Né? O efeito líquido do investimento seria em torno de 18 aqui. 20 no total, menos o 2 aqui, dá em torno de 18. No consumo autônomo tem uma perda, mas mais que compensada pelo crescimento total. Mesmo no consumo induzido tem uma perda, mas é mais compensada pelo crescimento total. Nos coeficientes técnicos, eu tenho uma perda no coeficiente doméstico, mas também tem uma perda em termos dos coeficientes totais. Que também poderia ser algum ganho de produtividade, no sentido de eu precisar de menos insumos para produzir o mesmo produto. Claro que isso também tem um pouco de efeito de preço relativo aqui. Então, isso parte pode ser mudança de preços relativos entre insumos e bens finais. Mas mas o importante aqui é justamente o efeito negativo da penetração de importações aqui, que aparecem em todos. Quando a gente olha os gastos autônomos de consumo do governo e investimento, tem um papel muito relevante para todos os empregos, né? Mas, no caso do investimento, principalmente para o médio, e no caso do consumo do governo, principalmente para os altos salários. A gente depois vai ver por quê. E no caso das exportações, ela tem um efeito relevante no informal e no baixos salários e perda no médio e alto. Né? Onde a gente observa e de fato, como a gente vai ver, está muito associada a uma mudança no nosso padrão de exportação, que acabou sendo, do ponto de vista da estrutura de emprego, favorecendo mais o crescimento de baixos salários informais do que altos e médios. Né? Enquanto o investimento favorece muito o crescimento de médios, o consumo do governo muito o de alto, e o consumo induzido muito o de baixo salário. Então, esse gráfico aqui, ele meio que
essa tabela ela é um pouco o resultado principal do nosso artigo, de certa forma, que vai ficar claro depois quando eu for abrindo setorialmente. Por quê? O consumo induzido, de fato, como a gente esperava, o maior impacto dele é nos baixos salários, porque está associado justamente a um crescimento dos serviços. E ao contrário do que as pessoas imaginavam, enfim, eu queria até que o Belchalvo estivesse aqui, era outra pessoa, porque no caso da Célia reforça muito uma coisa que ela fala. Do Belchalvo, eu podia chamar dele também, porque ele tinha muita preocupação do consumo de massa no Brasil e produção de massa na China, né? A penetração de importações não foi forte, existe no consumo, mas não é o principal. Porque o crescimento do consumo foi muito para serviço, não foi tanto para bens industriais. A mudança no padrão de consumo, justamente por você ascender a capacidade de renda, começa a migrar para serviço, que, de fato, as classes mais altas consomem muito mais serviços do que bens industrializados. Isso acabou acontecendo no geral. Esse aumento da renda vai se desviar, claro, vai um pouco para a indústria, mas vai mais para consumo. O que realmente afeta a indústria, como a gente vai ver, é investimento. E a indústria está muito associada aos médios salários. Né? E, por outro lado, o consumo do governo está muito associado aos bens. O consumo do governo é, na prática, a oferta principal do consumo do governo é a oferta de saúde e educação, que, apesar dos salários não serem tão altos no Brasil, relativamente ao padrão, eles são salários mais altos e, portanto, o consumo do governo tem um efeito relevante nos altos salários. Né? E a nossa hipótese é justamente essa. A causação cumulativa teve um papel, mas ela sozinha teria gerado um padrão de crescimento dos baixos salários. O que explica não ter tido só baixos salários foi porque você teve o crescimento muito forte dos investimentos e teve o crescimento do consumo do governo nesse período. Né? Isso ajuda a explicar o fato de a gente ter tido um padrão muito mais... Né? Apesar das diferenças aqui, todos crescem muito fortemente, né? Dentro dos formais. Então, é a combinação justamente de uma causação cumulativa que está associada a isso daqui, mas também ao fato de investimentos e consumo do governo terem crescido. E a gente sabe que dentro do investimento, uma coisa que puxou relevante muito fortemente foi o investimento público. Lembrando que dentro do investimento está o investimento do governo e está o investimento das estatais também. Esse é um outro trabalho que a gente quer fazer, é separar o que é investimento do governo do investimento das estatais para aí poder ter, de fato, a contribuição do setor público versus do setor privado. Né? Não para fazer PIB público e público privado, pelo amor de Deus, ninguém vai falar isso aqui, mas para ver a contribuição do setor público e do setor privado como indutores do crescimento. Uma coisa que eu não falei, e é importante reforçar aqui, que, obviamente, tem duas maneiras de fazer contabilidade do crescimento. Uma pelo lado da oferta, que seria, na verdade, olhar o efeito dos fatores, do crescimento dos fatores produtivos. A gente aqui parte para uma hipótese teórica de uma contribuição do crescimento pelo lado da demanda. Né? Isso aqui é uma hipótese teórica, de que são justamente os componentes da demanda que vão afetar o crescimento da produção e associado a isso, o crescimento do emprego. Né? Então, já é uma hipótese teórica que a gente está fazendo aqui, por isso que dá ênfase nisso. No investimento, por que a gente gostaria de abrir o público do privado? Porque o investimento privado também é muito induzido. Né? O investimento privado ele tem um componente induzido muito forte. O Marcelo Tonon, que não está aqui, mas que deveria estar, vai assistir isso, deve assistir, vou mandar ele assistir. Na tese dele, ele vai justamente fazer uma decomposição induzindo investimento, que não é uma coisa trivial de se fazer. Porque a gente, de fato, aqui a gente fala bastante isso. O consumo, não adianta você olhar o consumo como se fosse um todo autônomo, porque grande parte dele não é autônomo. E o investimento também, principalmente a parte privada, é muito induzida. O que a gente quer dizer com isso? Que eu só vou investir se a economia estiver crescendo, do ponto de vista privado. O setor privado ele não investe se a economia está caindo ou se a economia está com alto grau de ociosidade. Então, por isso que é interessante separar, porque aí sim, investimento residencial, na verdade seriam os quatro, né, o residencial que é mais autônomo, depende muito de políticas públicas, de crédito, etc. O investimento do governo, estrito senso, o investimento do setor público das estatais e o investimento privado, empresas privadas. Né, é essa abertura que ele vai fazer para a gente poder enxergar melhor o efeito do investimento. Aqui no nosso, o investimento está todo como autônomo. Então, a gente não conseguiu separar o que de fato é autônomo, que seria mais o residencial e o público, né, versus o privado. Mas o que a gente observa é isso, o investimento tem efeito no médio, o consumo do governo tem efeito no alto, o que explica muito fortemente aquelas taxas ali de crescimento relevante. Agora, o próprio consumo induzido teve efeito no médio e no alto também. Né, o consumo autônomo ele é meio que
muito parecido nos três, né? Não tem muita diferença, e as exportações é que claramente tem um efeito maior no baixo e negativo nos médios e altos. Aqui, bom, essa é a mesma tabela em forma de gráfico, né? Aqui é por setor, que é quando eu abro os setores da economia pelos aqueles componentes da decomposição. Né? Aqui eu queria destacar algumas coisas. Uma é esse negativo na manufatura. Né? As exportações têm um efeito relevante na agricultura, não tão forte em extração e muito forte na indústria. Por que não tão forte na extração? Porque a extração não gera emprego. Então, quando você faz a variação do emprego, a extração não tem relevância nenhuma. Ela vai ter relevância na produção, no PIB, etc. Mas no emprego tem zero relevância, por isso que é zero aqui. Então, basicamente, na contribuição total das exportações é 1,1 para aquele 16,6. 1,4 tem a ver com isso, negativo aqui nas manufaturas. Ainda tem algum efeito no serviço, que é o efeito indireto que ela vai gerar sobre o serviço. Né? Principalmente serviço de transporte e alguma coisa de comércio. Né? Então, você tem um efeito... Isso aqui explica o efeito negativo das exportações em médio e altos salários, porque é o efeito na indústria manufatureira. Né? A perda da participação da indústria na pauta de exportações. O investimento ele tem um efeito muito relevante aqui na manufatura, né? E é o principal que explica o crescimento da manufatura. Né? Então, de 2,9, 2,7 tem a ver com investimento, 1,5 é o efeito do coeficiente de emprego positivo. Que essa aí é a nossa, digamos assim, a gente precisaria fazer um outro artigo só por conta disso. Que vocês perceberem, aqui está 0 e 0, então é meio irrelevante, mas o único que dá positivo para um aumento do coeficiente de emprego é a manufatura, ou seja, seria uma perda de produtividade do setor manufatureiro. É o único que aumenta o seu coeficiente de emprego. Né? E a gente tem algumas hipóteses, mas nenhuma que a gente bate o martelo. Né? Em outros setores, por exemplo, como o comércio, tem uma queda muito forte do coeficiente de emprego, o serviço tem uma queda muito forte do coeficiente de emprego, ou seja, você teve apesar do crescimento do emprego nessas áreas, você tem ele cresce menos do que do crescimento da produção nesses setores. E acho que uma outra coisa relevante aqui de destacar é o peso negativo das manufaturas nos componentes domésticos, né? Que é uma perda de penetração de importação aí da manufatura relevante. Mas agora, só abrindo aqui rapidamente, porque aqui dá para ver melhor com o gráfico. Né? A manufatura, o principal crescimento no emprego é associado aos salários médios e altos, mas principalmente o médio. Tem esse efeito positivo do coeficiente de emprego, que é uma das coisas que a gente está investigando, porque deu esse efeito positivo no coeficiente de emprego, que era para dar negativo, no sentido de um aumento de produtividade. Mas, quando a gente olha, o que mais explica o crescimento é o investimento. Por que isso é relevante? É um debate muito forte que tem sobre a desindustrialização no Brasil. O que levou a maior desindustrialização? Tem uma parte no coeficiente técnico, claro, porque a gente tem perda de elos. Mas, do ponto de vista da demanda final, né, aqui o coeficiente técnico afeta negativamente. Né? O que realmente faz a indústria crescer é o investimento. Por isso que no período de 4 a 13, apesar de ser um período, enfim, que não teve um grande crescimento da indústria, mas a indústria não cai nesse período, ela se mantém relativamente estável em termos de... Não tem uma grande desindustrialização nesse período de 4 a 13. Na verdade, é 4 a 11, né? Depois de 11 começa a ter. Porque justamente o que começa a parar é o investimento. E eu vou mostrar para vocês, no período posterior, que o investimento desaba, a indústria desaba junto. Né? O consumo ele puxa muito pouco. Tá vendo? O consumo induzido tem zero quase efeito na indústria, porque, de fato, o consumo induzido tem pouco bens industriais, mas no consumo autônomo tem algum efeito, mas é baixo. O que realmente explica é o investimento e um pouco de consumo do governo. E aqui dá para pensar, é o caso da saúde, por exemplo, que demanda muitos bens industriais.
né? E outros, enfim, própria atividade né? Você tem outras atividades que vão demandar bens industriais aqui como consumo intermediário, não como o investimento estaria aqui, né? Aqui como consumo intermediário, né? Então, enfim, fármacos, enfim, como é que chama isso? Roupa, EPI, né? Que é enfim, vestuário, etc. Uma série de coisas que são utilizadas na própria oferta do consumo do governo. As exportações têm um efeito negativo, como a gente tinha visto, e aquele coeficiente doméstico tem um efeito bastante negativo. Construção é basicamente efeito do investimento. Construção, um único componente da demanda final, demanda em geral, relevante para a construção é o investimento. O que a gente observa na construção foi uma perda dos trabalhadores informais com o aumento de médio salário, ou seja, uma formalização aqui, porque se você fizer o efeito agregado, dá um pequeno aumento no coeficiente de emprego. Mas, na verdade, porque você tem queda do informal e aumento do salário médio, ou seja, um processo de formalização na construção puxado exclusivamente pelo aumento do investimento. A administração pública, como era esperado, é puxado pelo consumo do governo, não podia ser diferente. Tem salários, tem até um pouco de trabalho informal no setor público, mas um pouco baixo, médio, mas o mais forte é altos salários. Né? E aqui tem uma perda do coeficiente de emprego, que é aumento da produção do setor público com relativamente menos trabalhadores. Inclusive, isso reforça aquele ponto que eu falei, que o setor público teve um crescimento do emprego muito menor relativamente do que o setor privado, sem ter mudança no peso no PIB. Né? Então, isso é um pouco o efeito aqui que aparece aqui. E aqui é coeficiente de emprego. Não é, como foi feito uma vez, salário sobre... Tem um problema importante aí, e é a produção, não é só valor adicionado, né? Que você tem um efeito do valor adicionado do setor público que é um pouco mais complexo. Mas o fato é que, obviamente, a administração pública é puxada praticamente pelo consumo do governo. Os serviços, você tem um peso do investimento e consumo do governo, mas o consumo induzido começa a aparecer aqui mais relevante. E por que eu estou dizendo que ele é mais relevante? Que o consumo induzido ele é uma variação num coeficiente. Ao contrário do investimento, o consumo autônomo, que é a variação no próprio nível de investimento, no próprio nível do consumo. Então, eles necessariamente tendem a ter um peso maior, porque é a variação no nível. Quando o consumo induzido começa a ter algo que é meio próximo desses aqui, é porque ele tem um impacto muito grande. Ou seja, aumentou como se fosse a propensão média a consumir nesses setores aqui, que é o setor de serviços, e, no caso de comércio, mais forte ainda, né, porque ele é basicamente igual ao do consumo do governo e muito próximo do investimento, o que é um efeito muito forte do investimento do consumo induzido. Quando a gente abre a indústria de transformação, porque a gente ficou um pouco intrigado. Bom, será que esse aumento essa perda de produtividade, enfim, como a gente está observando na indústria, tem a ver com uma mudança na composição da indústria, aumentaram os setores mais intensivos de emprego, e talvez isso explicasse? A gente, então, abre pelos 4 grupos, que são classificações mais tradicionais do GIC, que é a indústria tradicional, mais associada a têxteis, né? As commodities agrícolas, que são produtos industriais, como bebidas, alimentos, etc., que são produtos industriais, mas que estão associados à agricultura, as commodities industriais tradicionalmente, mais tradicionais, e as indústrias inovativas, como automobilística, avião, enfim, tem, né, máquinas e equipamentos que estão nas indústrias inovativas. O que a gente observa é que aqui estão as indústrias tradicionais, aqui aparece uma mudança do emprego informal para o formal, aumentando, mas vocês percebam que o crescimento no formal é maior que o crescimento no informal. E nas indústrias tradicionais, o consumo do governo tem um peso relevante, que é justamente a coisa do vestuário, né, muito forte, aparecendo ali, até a alimentação, né, você tem algumas coisas, a alimentação seria na agrícola que vai aparecer, mas é muito aqui o vestuário, calçados, etc., que tem um peso relevante no consumo do governo, tem um pouco de investimento na indústria tradicional, mas o principal é o consumo do governo. Nas commodities agrícolas, está muito associado a investimento, e aqui está a perda forte das exportações em commodities agrícolas. Porque, no fundo, é uma reprimarização mesmo. Não é nem que você está dentro da indústria uma perda. Né? Não é nem que dentro da indústria foi para commodities agrícolas. Não, as commodities agrícolas já eram uma perda
tem uma perda do ponto de vista do impacto das exportações. E o que realmente afeta positivamente foi o investimento. As industriais, mais fortemente, o investimento tem um peso muito relevante. As exportações também têm um efeito negativo. E nas inovativas também as exportações têm um efeito negativo, mas é o investimento que puxa. Mas se vocês observarem, não sei se vocês observarem, todos eles, só voltando aqui, esse efeito aqui, em todos eles eu tenho um aumento do coeficiente de emprego. Então, isso é uma das coisas que a gente está investigando. Assim, por que deu seria essa perda de produtividade na indústria, né, enquanto os outros setores todos têm ganho de produtividade? Então, a conclusão desse artigo foi um pouco isso, né? Eu acho que os pontos principais. No Brasil não houve uma polarização tradicional, porque a causação cumulativa foi relevante e ela, de fato, afeta o emprego nos salários mais baixos, mas não foi só isso que aconteceu. Então, não foi só políticas redistributivas aumentando a demanda de população mais baixa por serviços, gerando emprego de baixos salários, que vai fomentando esse crescimento, mas o fato, nesse período, do investimento ter crescido muito e do consumo do governo ter crescido muito, ele acabou puxando os médios e altos salários. O investimento puxando mais os médios e um pouco alto, e o consumo do governo puxando mais os altos salários. E aí a nossa preocupação era justamente que, o período posterior, tudo isso se inverte. Não, as políticas redistributivas meio que somem, o investimento desaba, né, e continua baixo, e o consumo do governo também, né, com medidas de austeridade, etc. Então, a gente começou a gente falou, então vamos olhar o período seguinte. Primeira coisa, muda a PNAD, vai para a PNAD contínua, então não dá, difícil fazer uma série inteira, porque você tem diferenças. A gente está tentando fazer isso com RAIs, etc., para tentar fazer uma série inteira, mas vai sempre ter a questão dos informais. Mas a gente resolveu, usando a PNAD contínua, que ela tem outras informações, fazer uma análise. E a gente mudou um pouco, e aí a gente foi muito para a coisa do crescimento da informalidade, né? Porque justamente é o oposto do período. Se num período a formalização cresce, né, e tem todo esse efeito positivo, e você tem todas as faixas salariais crescendo, o período seguinte é o oposto, né? Então, o que a gente observa? Aqui a gente pegou os dados de 14, 16 e 19. Né, o assalariado do setor privado formal cai nesse período, cai muito na crise. A gente separou 14 e 16 para ver a crise, 16 e 19 seria a recuperação. Né? A crise tem uma queda do setor privado formal, mas que na recuperação não volta. Né? Então, você não tem a volta do emprego no setor formal até 19. Já no setor privado informal, você tem uma queda menor e tem a volta. O crescimento que acontece é no setor privado informal e, inclusive, ultrapassando o nível de 2014. No setor público, meio que fica parado, tem uma pequena queda, mas volta. E existe esse setor público informal, né? Pequeno, mas existe. Que não é nem contratado e não tem nem CLT. Que é um... A gente está depois de aparecer em que setores que isso acontece. Emprego doméstico formal. Não dá para ver aqui, mas ele é pequeno, né, o emprego doméstico, mas ele cai. E ele cai ainda mais no período de recuperação. Não sei se vocês conseguem enxergar. E, em compensação, é como se fosse uma troca, né, desse empregado doméstico formal para o doméstico informal. Então, apesar de todos, da PEC, etc., o emprego doméstico informal ainda é quase o dobro do formal e cresceu no período recente. O não assalariado formal e o não assalariado informal, ambos cresceram. Isso aqui é o conta própria. Que é uma das coisas que na literatura tem se falado muito, que é o emprego disfarçado. Né? Que é um tipo de emprego, mas, na verdade, a pessoa é um conta própria que, na verdade, é um empregado. Né? Ele se diz conta própria, porque ele, enfim, não é contratado por uma empresa, mas, na verdade, ele é um trabalhador, ele é um empregado. Tipo, o cara do iFood... parece que existe essa polêmica. O cara do Uber não se sente um empregado, mas o cara do iFood claramente se sente um empregado sem direitos. O do Uber, porque existe essa diferença de... Então, é um pouco... Né, e aqui tem uma parte, mesmo formal e o informal, ambos cresceram. Né, o que caiu mesmo foi o informal sem renda, mas muito pouco. Né? E aí, quando a gente olha por setor... Aí algumas coisas muito fortes, né? A perda na construção, que não volta, isso é fruto da queda do investimento. A indústria de transformação volta pouco, não volta ao nível de 2014. E aqui, sim, tem muito a ver com a queda do investimento.
né? A agropecuária também não recupera tanto em termos de emprego, né? Não quer dizer que ela não recuperou em termos de produção, mas ela não recupera emprego. E onde volta a crescer? No comércio, no transporte, intermediação financeira e serviços. Aqui que está com uma abertura diferente da que a gente fez no outro. Mas então aqui tem um aumento e aqui que são os aumentos relevantes, né, nesse período. Ou seja, tem uma recuperação do emprego, o emprego volta ao mesmo nível, em 2019 volta ao mesmo nível, mas não volta com uma composição setorial bem diferente, né? E aqui é só para terem uma noção. Aqui é 2014, mas isso não muda tanto, né? A indústria de transformação é responsável pela maior formalidade, então o setor privado formal, o maior percentual é na indústria de transformação, né? O menor percentual é na agropecuária, seguida por construção e serviços, né? Onde tem a menor formalização. O setor informal sem renda, ele aparece basicamente só na agricultura, né? Tem alguma coisa no comércio, alguma coisa na indústria de transformação, que até é estranho, mas existe, um pequeno. E você tem o setor público, ele está aqui no serviço, que inclui aqui saúde e educação, está na utilidade pública e está na extração, que são, né, enfim, são as empresas estatais ali na extração, a Petrobras, basicamente, e utilidade pública, empresas estatais também, e que em serviços é a oferta de serviço do próprio governo, né? E o que a gente observa depois aqui, só muito rapidamente, é só a queda de 14 a 16, para todos os setores, está muito associada à queda do investimento, né, que foi uma perda do investimento muito forte. O coeficiente de emprego cai em alguns setores, então ele cai aqui no setor privado formal e aumenta no informal, ou seja, é uma troca de trabalhador formal para o informal, né? No caso do setor público, cai nos dois, que é um pouco que é aquela queda que acontece nos empregos públicos nesse período, né? E você tem, no emprego doméstico, você tem um aumento relativo, né, do coeficiente de emprego, mas também ele acaba caindo. E o conta própria, onde está esse aumento, né, para onde migra a população, né? Na falta de emprego formal, eles migram para um bico, alguma coisa, né? Tanto os que contribuem quanto os que não contribuem. Agora, perceba um padrão de cores de 14 a 16, que não, a primeira vez que eu fiz o gráfico tinha ficado melhor a diferença de cor, mas percebam a tonalidade, vocês conseguem enxergar a diferença de tonalidade dos azuis aqui? O fato de ser na televisão melhorou bastante, porque se fosse naquela tela ninguém ia ver a diferença de tonalidade. No segundo período, é basicamente o que explica, exportações têm um peso relevante, mas é mudança no coeficiente de emprego, que é basicamente começar a trocar formal por informal. Né? E aí isso vai acontecendo aqui no emprego doméstico, informal cai, aumenta o informal, e o aumento de novo nos não assalariados, né? Que seria o conta própria aqui. Então, nesse período seguinte, a 16 a 19, na verdade, você tem um crescimento do emprego, mas com muita precarização, né? E aí a gente vai tentar entender isso, né, depois, e aí olhando para os setores, né, que eu não vou nem entrar em tanto detalhe aqui, mas a gente está justamente agora tentando enxergar o que mudou no padrão de emprego no Brasil. E aí com uma diferença um pouco diferente, né, a abertura, como vocês podem ver, mas dá para chegar a conclusões muito parecidas, né, do período anterior. Mas é isso, acho que a ideia desse artigo era justamente entender por que houve no Brasil, entre 14 e 13, um aumento da formalização muito forte, com uma mudança, inclusive, no tipo de ocupação, beneficiando não só salários baixos, mas também médios e altos. Né? E agora a gente está um pouco com essa preocupação com a perda do período seguinte. Mas é isso. Obrigada, gente. Então, a gente vai chamar agora a professora Célia para fazer os comentários e sugestões que, porventura, ela ache pertinente ao artigo da Célia. Tá? Bom, eu queria começar agradecendo o convite da Esther e do Caio para comentar esse excelente trabalho, um trabalho muito rico.
E eu só realmente lamento ter que comentar antes de ouvir a exposição da Esther, que esclareceu metade das minhas dúvidas. Então, vou ter que cortar 50% dos comentários, ficar com os outros 50%. Então, eu vou preferir dar uma lida, porque senão eu vou perder a noção do tempo e a gente deve estar com o tempo meio contado, né? Então, eu queria começar dizendo o seguinte. Primeiro, minha impressão geral do trabalho foi a melhor possível. Eu acho que vocês fizeram um trabalho maravilhoso, tema de grande relevância. Os objetivos específicos são, obviamente, de interesse geral, metodologia adequada para o encaminhamento do problema, combinando estatística descritiva com a análise de decomposição. Destaco o cuidado, né, com a utilização de categorias de análise para análise de coleta de dados, por exemplo, cuidado que vocês têm para a definição do que é formal e informal, usando os setores institucionais. Eu até achei um pouco demais, não precisava disso tudo, mas eu achei muito interessante, inclusive porque a gente lê e aprende, né? Exploração da MIP com dados super atualizados, sistemas de contas nacionais, penais e tal. Tudo isso traz muito mais segurança para a exploração das hipóteses que são levantadas. E outra qualidade que eu achei também muito legal, muito interessante, é essa colaboração entre coautores, que não é tão comum, né, entre nós. A gente gosta de fazer trabalhos com poucos autores, só um autor. E eu acho muito legal essa combinação de expertises, né, que vocês conseguiram, as quatro. Assim, dá para ver assim, a contribuição de cada uma ali na produção da obra. Isso garantiu, acho, maior robustez dos resultados. Bom, na minha compreensão, né, puxando para o meu lado, né, acho que o trabalho explora a associação, bom, isso vocês dizem várias vezes, a associação entre padrões de crescimento e padrões de emprego, né? E propondo, logo de partida, a investigação do crescimento em combinação com questões distributivas. Eu acho que isso é um ponto de partida importantíssimo. E as questões distributivas pensadas em termos de emprego, mas emprego formal e níveis salariais e desigualdade salarial. Então, você já está olhando para uma variável dependente, que é, ao mesmo tempo, uma variável distributiva. E, segundo, então, alguns resultados do trabalho, a gente teria experimentado no Brasil, nesse período analisado, que coincide com boa parte dos governos do PT, um padrão de crescimento que eu tinha chamado em outros trabalhos de forma muito mais intuitiva, né, com todo esse trabalho empírico que vocês fazem, de crescimento redistributivo, que é um tipo de crescimento que é publicamente induzido, que provoca mudança em direção a um compartilhamento mais equilibrado dos seus resultados. Mudanças que, obviamente, estão mostrando escolhas políticas, sem que essas sejam necessariamente as políticas sociais usuais. Há, na literatura recente, tá, de alguns economistas sociais pós-keynesianos, sobre o que eles chamam de growth models, não sei se conhece, Esther, modelos de crescimento, que trabalha justamente com essa perspectiva, comparando distintas trajetórias de crescimento de diferentes países, combinando ferramentas macro, de welfare state e de economia política. E, em geral, mostra sinergia entre modelos de crescimento, welfare state e resultados distributivos. Eu aqui cito, por exemplo, o Jonas Pontusson e o Lúcio Baccaro, né, com trabalhos bem importantes nessa área. Bom, no caso brasileiro, a gente tem alguns trabalhos que já tinham documentado o papel secundário do boom das commodities, né, no nosso experimento distributivo, mostrando, por exemplo, que o crescimento puxado pelas exportações não explicou a queda das desigualdades. Tem alguns trabalhos empíricos com esse resultado, inclusive acho que um trabalho da Valéria Pero. O trabalho apresentado por vocês, pela Esther aqui hoje, avança ao propor que o próprio modelo de crescimento, que é conduzido pela demanda doméstica e rico em emprego formal, foi instrumental para essa melhora distributiva. Essas mudanças, por dentro, né, do padrão de crescimento, integram o que, na minha literatura de welfare state, a gente chama de repertórios de intervenção pré-distributivos, que é quando é possível você identificar estratégias governamentais que estão por trás das mudanças que acontecem no próprio mercado de trabalho, e não depois da redistribuição que o governo faz via transferências e tributação. E os indicadores mais importantes disso teriam sido a formalização e a redução da polarização do mercado de trabalho, com um progresso mais acelerado dos salários medianos. Aqui eu acho que tem um erro de interpretação meu, porque eu achei que vocês estavam falando de mediana, vocês estão falando da média. Então, eu vou fazer uma crítica que não vai valer, tá? Essas vocês dão uma descontada. Esse ponto de partida é, no trabalho da Esther, simultaneamente um ponto de chegada, como as autoras lembram bem. Trabalhos anteriores já aludiam a essa ideia de causação circular entre mudanças no padrão de consumo e mudanças produtivas. O trabalho delas complementa esses anteriores ao explorar o mercado de trabalho como variável de interesse e desagregando ali os vetores de demanda final que conectam consumo e emprego.
detalha e complementa o mecanismo por trás da causação circular, desagregando os componentes de demanda final, estratificando o mercado de trabalho, descendo ao nível dos setores, como vocês viram, permitindo a gente, então, entender de que forma e por que a hipótese de polarização ela não se confirmou no caso brasileiro. E a exploração inicial por meio de estatísticas descritivas corrobora a associação que elas postulam, né, entre, enfim, a ideia da própria causação circular. Mas é na análise de decomposição onde vocês exploram mais um arcabouço de demanda efetiva das contribuições de diferentes componentes, já sugerindo alguma ideia de causalidade, essa ideia de associação, né? Eu, então, vou levantar algumas questões gerais, que são mais da ordem de esclarecimento, extensão futura, tá? Esther, Camila e Marília, que estão aqui presentes. 5 pontos gerais e 2 ou 3 de metodologia. Primeira pergunta é um pouco por que o foco em polarização. Tá? Eu entendo que vocês quiseram fazer um diálogo com a literatura internacional, que fala da polarização do mercado de trabalho, né, nas economias avançadas, que tem a ver com a mudança estrutural, com a questão dos serviços serem um setor, né, que está crescendo em importância. E mesmo tem já uma literatura nacional que vocês citam, né, então uma referência para isso. Mas, assim, eu sempre fico um pouco em dúvida com essas ideias de polarização, porque tudo depende de onde é que você vai botar o ponto de separação, né? Então, por exemplo, se for a mediana, no caso brasileiro, a nossa mediana ela está muito à esquerda da média, né? Então, você tem uma mediana que tem o cara que está na posição 50 na distribuição e ganha muito menos do que a média da distribuição. A nossa média deve estar ali no terceiro quartil, mais ou menos, né, da distribuição. Então, assim, esse ponto de separação ele acaba sendo importante para a definição de baixo e alto salário, né, e salário médio. Então, você pode ter ali, às vezes, fazer um truque meio de botar esse médio, né, numa posição que favoreça a hipótese de que os salários médios foram, de fato, puxar os que cresceram mais. Então, acho que talvez valha a pena um esclarecimento conceitual do conceito de polarização e qual foi a separatriz aí que vocês usaram, justificando isso, tá? O segundo ponto, eu acho que vocês fizeram um trabalho muito convincente de mostrar a associação entre o padrão de crescimento e o padrão de crescimento do emprego, decompondo lá os componentes e tal. Mas vocês não especularam tanto quanto os fatores causais. Até na sua exposição, eu achei muito legal o slide que você bota, quando você fala da causação circular, e você coloca o ponto de partida sendo as políticas públicas. Mas no texto, vocês praticamente não tocam nisso, né? Então, por exemplo, vocês em algum momento falam do maior poder de barganha dos trabalhadores, porque você tem um mercado de trabalho mais tight, né? Como seria, digamos, um impulso inicial para a causação circular. Mas outras coisas a gente sabe que aconteceram no Brasil, né? O papel das intervenções pré-distributivas governamentais, como a valorização do salário mínimo, intervenções regulatórias que facilitaram, incentivaram, monitoraram a formalização do emprego, como ponto de partida aí dessa causação circular. Eu acho que isso podia ser explorado. E eles atuaram diretamente sobre a distribuição de renda, né, que aí dá partida ao modelo de consumo afetando lá a estrutura produtiva e a estrutura do emprego. E ainda, isso me fez pensar outras coisas, né? Qual teria sido o impacto dos programas sociais, como, por exemplo, aposentadoria rural, BPC, Bolsa Família, sobre a própria participação econômica, né? A gente está olhando a oferta de trabalho, né? Em especial de certas categorias ocupacionais. Vocês falam em algum momento sobre, por exemplo, conta própria da agricultura, que não tem renda, que isso foi afetado por programas do governo. Acho que isso podia ser mais explorado. Por exemplo, a participação dos jovens também. A participação econômica dos jovens diminui muito nesse período. E isso deve ter tido algum impacto na redução da informalidade. E isso tudo me fez pensar que como que políticas sociais, elas têm, que são, vamos dizer, nominalmente redistributivas, o governo age depois, elas têm um impacto na pré-distribuição, porque elas afetam a participação econômica, elas afetam a oferta de emprego, de trabalho, né? Isso talvez como uma extensão do trabalho, tá? Não é que ficou faltando, porque vocês já botaram coisa demais nesse paper, super interessante, mas assim, acho que para pensar depois, né, como trabalhar essas ideias. O terceiro ponto tem a ver com uma outra possível extensão, que seria simular uma mudança estrutural. A gente está fazendo isso, né, o Ricardo e o Márcio, mais profunda, no sentido de, por exemplo, aumentar o peso do setor público de provisão de serviços sociais, né? Que tipo de impacto isso teria sobre desigualdade e até alguma medida de polarização. Faltam 2. O quarto é sobre a penetração das importações, que eu acho que é um ponto bem interessante. Vocês captam o sinal negativo, né, dos coeficientes de emprego, coeficientes técnicos,
que, apesar de superados pelos sinais positivos dos outros componentes de demanda agregada, estão sinalizando um problema ali, né? Em que medida, então, eles estariam sinalizando limites para uma estratégia pouco atenta à perda de densificação da estrutura produtiva, né? E a questão pendente parece ser como a gente pode desenhar uma estratégia de crescimento redistributivo que incorpore não apenas o peso maior da provisão do setor de serviços públicos sociais, né, mas também a densificação desejável do setor produtivo, né? Eu acho que deve ser o que vocês vão fazer logo depois, né? Porque aqui, assim, é possível, como vocês mostram, que a restrição externa seja, de fato, menos restritiva do que a gente pensava, né? E você tem um padrão de consumo, de crescimento com maior autonomia do setor doméstico, que é um resultado sensacional do trabalho de vocês. Isso tudo faça muito sentido, mas aí é interessante ver quão sustentável parece para vocês essa dinâmica, no caso brasileiro, dado esse alerta que foi disparado pelos coeficientes, né, de emprego e coeficiente técnico. Então, a gente tem um problema de sustentação disso, né, desse modelo, dada a questão da penetração. No fundo, não, né, é meio que uma ideia de dar a mão entre investimento e expansão do setor público, né? E, por fim, como ponto mais geral, como o trabalho de vocês mostra que o investimento público e privado e o consumo do governo são importantes para garantir que o crescimento criador de empregos não esteja preso na armadilha usual dos baixos salários. Sensacional, um ponto muito, muito forte. Sem governo, investimentos, o mercado de trabalho tenderia a parmaceira usual. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, e isso é uma dúvida, talvez, de compreensão mesmo minha. Vocês levam em consideração o consumo do governo como afetando também o consumo induzido? Ou seja, salários pagos aos funcionários públicos estão entrando, então, na coluna do consumo induzido. Tá. E só algumas questões metodológicas muito rápidas. Primeiro, eu não sei se eu concordo muito com a ideia do consumo durável autônomo, né? Eu acho que o consumo durável, no caso brasileiro, a gente viu que respondeu muito ao aumento da renda, né? Compra da linha branca, compra de automóveis. E até fiquei pensando que o crédito foi mais variável dependente do que independente. O crédito das lojas, por exemplo, né? As pessoas vendo o salário mínimo crescendo e tal, e as lojas oferecendo lá o crédito. Então, acho que eu reveria um pouco esse suposto. Fiquei em dúvida também por que vocês adotaram fizeram todo aquele esforço de separação institucional, né, dos setores institucionais, quando lidaram com formal e informal, não pegaram direto já na PNAD, o formal e informal, como a gente faz, né, no mercado de trabalho, trabalhos do mercado de trabalho usam isso. Não sei qual foi o ganho exatamente, entendeu? O rendimento que vocês tiveram com isso. Se tem alguma coisa interessante para explorar, acho que vocês deviam explicitar, tá? O que a gente ganha em inteligibilidade olhando setores institucionais. E a última coisa que eu acho que, assim, quando vocês forem fazer a exposição do trabalho de novo, vocês podem fazer uma relação que é a questão de o crescimento no Brasil, quer dizer, o crescimento do produto cresceu à frente do emprego, tá? É verdade, mas não à frente do emprego formal. Eu acho que dá para trabalhar com uma ideia de elasticidade do emprego formal, que eu acho que é o caso, assim, o case brasileiro internacional é isso, que a gente cresceu, mas o emprego formal respondeu mais do que aí, né? E isso é legal de contrastar, por exemplo, o caso indiano com o caso chinês, que foram modelos de crescimento sem empregos, muito menos ainda sem empregos formais, né? É só isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui vendo a apresentação. Bom, primeiro agradecer a Célia. Assim, apresentando, né, a gente acaba esquecendo de falar das referências. E a gente cita muito... na verdade, foi um trabalho que a Célia apresentou uma vez, até na sede, né, que eu participei, e ela mostrava um dado de como o Brasil, relativamente a outros países, tem uma participação dos setores dos serviços sociais baixa em termos de emprego, comparada a países que têm um welfare state relevante, etc., e que, de fato, ali era um espaço para a gente crescer do ponto de vista do mercado de trabalho. E a gente reforça muito esse resultado, né, no trabalho, porque justamente um pouco aquele efeito dos salários mais altos nesses setores, que ele acaba tendo esse duplo efeito, né, um efeito no mercado de trabalho, e também ele acaba sendo uma renda indireta para as famílias, e ele acaba sendo pré- e pós-distributivo, né, ele tem esses dois efeitos aí. Ele aumenta em trabalhos de mais qualidade e, ao mesmo tempo, ele é uma renda indireta para as famílias, então ele também tem um efeito distributivo relevante na oferta do serviço. Então, a gente reforça muito isso, e que eu acho que é um trabalho muito bacana,
E quando a gente olhou os dados, na mesma hora me veio esse trabalho da Célia, por isso até que eu falei que era importante que ela fosse debatedora, porque eu acho que dialoga muito com os trabalhos dela, assim, com uma outra perspectiva empírica, né, no sentido de um instrumental diferente do que você usa, mas eu acho que dialoga bem. E as suas contribuições e perguntas mostram que foi importantíssimo ter te chamado para debater. E, enfim, obrigada pelos comentários elogiosos. Bom, aí eu vou para as perguntas, né? Bom, por que o foco na polarização? Acho que é uma pergunta difícil, que na verdade começou porque essa era uma coisa que a gente estava debatendo no mundo, assim, sabe? E, então a gente começou com isso, meio que tentando ver, mas o que aconteceu no Brasil, etc. Então a polarização ficou. Não sei se a Marília tem uma outra resposta melhor do que essa. Não, acho que claro, tem um diálogo com a literatura internacional, mas também das características do mercado de trabalho brasileiro estão marcadas pela informalidade, né? E aí você ouve muito o caso americano. Eu até acho que na hora que a Esther falou sobre a polarização, né, acho que tem duas formas, né, tradicionais, vamos dizer assim, né? Tanto pela questão dos salários quanto pela qualificação. E aí todo esse trabalho que a gente traz na primeira sessão para falar sobre o mercado informal é um pouco para resolver essa dualidade, né? De não trabalhar com qualificação, né, fazer as simplificações possíveis com os dados que a gente tem. Né? E isso já responde, inclusive, à última questão metodológica, né, que você colocou. Então, assim, eu acho que é esse diálogo com a literatura internacional. O artigo foi publicado numa revista internacional, então, claro que a gente sempre tem que fazer essa justificativa, né? Por que o caso do Brasil é relevante para ser lido por outras pessoas. Normalmente, quando você trabalha com o caso americano, você não precisa fazer essa justificativa, né? Ele paradigma. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. E essa questão da mediana que você colocou foi justamente uma das críticas ao trabalho da Carol, né? Que foi apresentado na ISTA. Original, né? Original, esse outro trabalho que não tem a ver com isso. Sim. E aí por isso que a gente mudou depois. Por isso que ela, na verdade, essa parte do mercado de trabalho de fazer, foi a Carol que faz, né? E por isso que ela tentou mudar nisso. Aí eu vou chegar lá já. Mas só em relação à polarização, acho que teve essa dupla. Teve um efeito que é meio path dependent, a gente estava com essa discussão internacional, etc. E aí trouxe. Mas tinha essa outra coisa também de você conseguir entrar na literatura internacional tentando falar, o Brasil não aconteceu isso, porque teve um padrão de crescimento diferente e é interessante vocês verem o caso brasileiro. E acho que essa parte que você falou da China e da Índia, a gente não usa tanto, que a gente acabou fazendo mais a contraposição com os países desenvolvidos, mas também é um caso de contraposição interessante que caberia reforçar também aqui na nossa análise. Eu acho que esse é uma... Então, acho que seria interessante destacar que aquela sessão, né, que acaba sendo excessiva, ela tem uma contribuição e a gente teve uma dificuldade muito grande de reforçar ela como uma contribuição também metodológica, né? Isso para publicação... Isso. Aquela dos setores institucionais. Isso. Foi essa última questão. Sobre por que essa, né? Acho que eu não vou poder te dar aqui exatamente qual é a separatriz ali, mas a gente acabou, de fato, vai ter um pouco do peso da mediana, mas porque ela não é exatamente mediana nem média. Como a gente faz essa classificação por tipo de ocupação com base nos salários de cada setor, então, de fato, a gente vai pegar ali que seria um pouco um salário médio brasileiro. Mas ali o corte não é exatamente pelo salário médio, como é uma combinação de ocupação para fazer essa estratificação do que é baixo, médio e alto, você pega quais são as ocupações com salários mais baixos, as ocupações com salários mais médios e as ocupações com salários mais altos. Então, não tem um corte linear. Assim, esses aqui estão abaixo da mediana, esses aqui estão acima da mediana. Não tem nem abaixo e acima da média. Não sei se está tão claro isso, mas foi porque se você pegar todos os setores, eles vão ter diferentes ocupações dentro deles, né? E a gente fez, bom, se é um setor de vendas e de, enfim, comércio, tem que voltar ali. Eles são de baixos salários. Esses aqui, que são produção de bens, trabalhos administrativos mais básicos, etc., eles são médios. E gerentes, aí, no caso, ciência e artes, então, saúde e educação, todos entram dentro da saúde e educação. Se a pessoa é um técnico, ela vai estar no médio. Se ela é o médico, ela vai estar no alto. Entendeu? Então, tem essa por ocupação. A grande mudança ali é fazer não simplesmente pelo salário da pessoa, e sim pela ocupação que ela tem dentro daquele setor. E aí a ocupação inteira pode ser classificada como alto salário, médio ou baixo. E aí faz a estratificação. Então não existe exatamente uma separatriz ali perfeita para dizer quem está acima ou quem está abaixo. Bom, especulação dos fatores causais. Acho que é um pouco...
De fato, toda vez que você faz uma decomposição estrutural, a gente tem muito essa preocupação de não dizer que aquilo é uma causalidade estrita, porque parte de uma hipótese de que é a demanda que está. Então, e os outros elementos, por exemplo, eu achei muito legal essa maneira de ser colocado o pré-distributivo e o pós-distribuição, né, que é a atuação do governo na pré-distribuição, na distribuição, que foi muito, e é claro que está por trás ali, só como a gente não testou, a gente também ficou meio sem... Assim, a gente não consegue afirmar isso categoricamente. Acho que a gente até realmente menciona muito en passant. Talvez valesse a pena explorar mais artigos da literatura que já comprovaram isso e aí colocar para reforçar o texto, que acho que talvez faltou isso. Acho que isso poderia ter sido feito, né? Citar mais literatura. Só que a gente teve, assim, essa coisa de você publica o artigo, nosso artigo estava enorme, a gente cortou várias referências. Porque o editor falou, não, está com não sei quantas mil palavras, vocês têm que transformar em tantos. Gente, meu Deus do céu. Aí você começa a cortar e corta muitas referências, né? Então, acaba sendo... Você tenta focar mais na contribuição e acaba ficando pobre no diálogo com a literatura, né? Não fica tão bom o diálogo com a literatura. Mas, sem dúvida nenhuma, dava para reforçar trabalhos que já demonstraram os efeitos pré-distributivos como o start da causação cumulativa, que é, de fato, a nossa hipótese, né? Embora a gente não testa essa hipótese do start, a gente está mais olhando o círculo, né? Mas a gente, de fato, tem isso como... E concordo bastante com você. Oi? Não, mas acho que é outra coisa antes. Não, outra participação econômica. Sim. E eu acho que essa coisa, isso seria realmente pelo trabalho, né? Tentar ver os efeitos disso na participação econômica. A gente, de fato, falava uma coisa sobre agricultura que tinha a ver com a... Eu acho que não sei se ficou ou saiu, já não lembro mais. Ficou? Saiu. Que a gente mostrava justamente o efeito da aposentadoria. A gente não é que a gente mostrava, mas a gente encontrou o resultado na discussão ali da mudança na composição da agricultura, que a gente acabou essa parte acabou saindo, porque todos pareciam, tira essa tabela. A gente falou, pô, mas essa tabela perde uma coisa relevante, que era essa discussão das políticas públicas afetando o setor agrícola brasileiro. Que a gente reforçava muito a aposentadoria rural como tendo contribuído para um aumento da produtividade agrícola, principalmente da agricultura familiar, né, porque ela virou renda para a agricultura familiar, e, na verdade, como fonte de financiamento da agricultura familiar. Tem um trabalho de pé importante mostrando isso, né, como a aposentadoria rural acabou refletindo na própria produção de alimentos no Brasil, porque permitiu que as pessoas se mantivessem no campo e pudessem produzir alimentos. Então, acho que isso era uma coisa que saiu, mas realmente tem outras hipóteses, outras coisas que dá para mostrar. E a coisa da participação dos jovens, a gente, nesse próximo trabalho, estava querendo fazer, além dessa abertura que eu mostrei, estava querendo fazer por gênero, por faixa etária, por raça. Então, a gente estava querendo fazer uma abertura mais para dialogar com quem trabalha nessa linha, usando a decomposição estrutural para explicar, né? Então, acho que no próximo a gente deve fazer isso. Bom, simular mudança estrutural, isso é uma das hipóteses que a gente tem, que seria... E acho que talvez foi uma coisa que eu não falei. A gente termina falando justamente na conclusão, né, com mais liberdade, de uma proposta de qual seria, então, um padrão de crescimento que melhoraria a estrutura, e aí, sem dúvida nenhuma, uma delas aumentar essas são as duas coisas que você comentou, aumento dos gastos sociais, e a outra tem a ver com a discussão de reindustrialização. No trabalho, é um trabalho meu, da Marília, da Júlia e do Tiago, a gente discute bastante isso, o que a gente fez... Era um trabalho muito voltado para a pandemia, né? Um trabalho que a gente fez no GIC sobre os efeitos da pandemia na economia brasileira. E a gente pegou o setor de indústria de transformação e explorou mais ele. E nesse trabalho a gente fala da possibilidade de uma reindustrialização a partir dessa combinação entre os serviços sociais e a indústria. Né? Um pouco, aí a gente reforça muito isso, que dá para fazer as duas coisas juntas. Né? Você tem como... Esse já, depois eu posso te passar também. Porque a gente explorou muito o setor de saúde, enfim, mostrando essa coisa que já, hoje em dia, enfim, do complexo da saúde, etc., mas que não só, né? A gente reforça muito a necessidade de combinar essas duas estratégias. Acho que nesse ponto, e sem dúvida nenhuma, assim, se tem limites, né, para uma estratégia dessas. Eu acho que, e de fato, a questão externa no sentido mais estrito, a gente teve duas coisas relevantes nesse período. Uma, claro, a gente até reforça isso. Se o boom de commodities ele não foi relevante para
padrão de crescimento brasileiro. Mas ele ajudou, sim, um pouco em algum alívio da restrição externa, permitiu a gente acumular reservas, etc., o que acabou aliviando a restrição financeira estrito sensu, né? Mas, por outro lado, a restrição mais relevante, que é dos padrões de produção, né? Enfim, que seria no limite das elasticidades, renda né, de importação e exportação, esse não mudou. E esse, sim, seria um lugar para explorar e que pode, sim, no futuro, ainda mais num cenário que agora, né, para os próximos anos, de mais aperto da liquidez internacional, isso se torna mais relevante do que foi no período anterior, que você conseguiu fazer mais coisa com um afastamento maior da restrição externa. Fala, Marília, você queria complementar? Da apreciação das exportações, eu acho que é um dos principais pontos que eu acho que ele precisa ser aperfeiçoado e vale pensar assim, no próximo artigo, porque, de fato, a forma como o padrão de especialização está retratado nesse artigo é muito limitado, e daria para fazer isso de uma forma mais inteligente, mais, de fato, interessante, né? Porque só falar de penetração das importações usando essa aproximação, né, é como se a gente desqualificasse o próprio padrão de especialização, né? A gente não trabalha, de fato, com a noção de posição, de participação em diferentes setores. Então, isso daria com certeza para mudar, e aí, pensando do seu ponto de vista dessa questão, né, que você colocou, que eu acho que é interessantíssima, e é essa política mesmo, dos limites, né, de uma estratégia puxada, então, pelas exportações, onde você tem esse fosso, né, esses buracos, né, na forma como os setores estão interagindo, enfim, todas as questões de desadensamento. Eu acho que isso tem muito a ver com até alguma questão que o próprio Milberg, né, que foi quem me coorientou junto com a Deborah Winkler, eles têm aquele livro de 2013, que é o Outsourcing Economics, e aí lá eles falam muito sobre a questão da falácia da composição, pensando, sob o ponto de vista dos países que teriam suas estratégias de desenvolvimento puxadas pelas exportações, e como isso é totalmente limitante se você participa especialmente daquelas posições que são mais associadas ao começo, né, às etapas iniciais da cadeia, que é o nosso caso. Então, assim, acho que isso dá jogo, né, pensando assim, em melhorar a forma como a gente está trabalhando com a noção de padrão de especialização nesse artigo. Sim, porque de fato o que a gente observa é essa penetração das importações e a gente dá destaque para isso, que ela só não foi pior porque foi compensada pelo crescimento total, mas que de fato é uma coisa para se pensar e numa estratégia aí para frente, sem dúvida nenhuma, e dá para melhorar também a forma de discutir isso, né? Bom, a discussão de duráveis ou não duráveis é até um bom tema, né, Camila? Para a Camila agora, né? Ela vai continuar trabalhando com essa discussão. É uma simplificação, e eu concordo que assim, parte do crédito é um crédito que está muito associado ao que cabe na renda. É um crédito induzido porque é isso, é a parcela até do carro, né, no limite, mas sem dúvida nenhuma da linha branca está muito associada a uma divisão do pagamento na renda, né? Então, claramente tem um caráter induzido relevante, daria para pensar um pouco melhor nessa diferença. Eu acho que tem uma discussão importante que o problema do crédito é que quando a renda para, esse consumo ele é cortado mais fortemente, porque aí você fica com a dívida, né? E aí você realmente para completamente ele. Então ele talvez seja para cima ele é mais induzido, mas para baixo ele ele vai ser muito. Mas de fato acho que dá para melhorar, eu acho. A gente pode até pensar mais sobre isso, né, Camila, sobre essa divisão. Acho que toda essa discussão da parte inicial, que de fato é excessiva, assim, mas era muito. A abertura em setor institucional, ela não é. O mais relevante é a abertura de ocupação, né? Isso que é o trabalho mais. E a ocupação por setor de atividade. Esse cruzamento entre ocupação e setor de atividade. Isso é o que é relevante na hora de fazer a separação. Do formal e informal é muito pela estrutura do emprego, que é aquilo que eu falei. Que no fundo é esse aqui. Não, é o slide anterior, né? Mas é o assalariado formal para um lado e informal para o outro. Aí no setor público, formal para um lado e informal para o outro. Depois o conta própria, que é uma coisa importante, que é botar o conta própria parte como formal e parte como informal, porque isso é meio dúbio, né? Tem gente que põe todo o conta própria para informal, mas tem uma parte que contribui para a previdência, enfim, que no fundo é o emprego. Esse é o próprio emprego formal disfarçado, que é o MEI, né? O mais que é o PJ, enfim, um pouco,
que na verdade é o empregado que está... Então, essa é a principal contribuição ali, mais do que a abertura do setor institucional. Bom, acho que essa coisa da elasticidade do emprego formal e informal era legal abrir realmente e mostrar isso mais claramente. Acho que até tem um slide que a gente mostra a taxa de crescimento do formal versus o informal. Faltou comparar com o PIB, que ia aparecer exatamente isso que você falou. Né? Que foi... Logo no início vocês falam assim, é verdade, o crescimento do emprego não foi menor. Mas o formal... Mas tem outras coisas para explorar. Ali dava para encaixar o Sim, formal. Isso já, né? Sim, não, e é exatamente isso, porque acho que a taxa de crescimento lá dá 4,3 ao ano e o PIB crescendo nesse período menos de 4, acho, um pouco próximo de 4. Então, de fato, tem esse efeito, que é bem bacana, que é essa troca, né, do emprego, que a produtividade como um todo até aumenta, mas é por troca de trabalhadores informais para o formal. Bom, mas acho que é isso, né, dos seus comentários. Mas obrigado mais uma vez, excelentes comentários. Acho que dialoga super bem.